segurança do Estado. O maior problema que a segurança pública tem hoje é o problema por conta das causas, né, e dos transtornos gerados pelos entorpecentes. A maior parte das pessoas que mexem com entorpecentes são jovens. Então, assim, o município trabalhar com as ações preventivas, principalmente através da cultura, do esporte e do lazer, as coisas se tornam mais fáceis. E quando essas ações, a cultura, o esporte e o lazer também não é uma realidade de Tubarão, é uma realidade dos municípios em geral. Ele fica com o que sobra do orçamento, é difícil você desenvolver, fazer milagres com as atividades, porque assim, sem dinheiro é difícil você fazer alguma coisa. Fazer parcerias público-privadas é uma coisa que viabiliza a questão do esporte, mas ter também locais apropriados para o desenvolvimento do esporte é de extrema necessidade. Em relação à cultura, nós temos o Centro Cultural, que é um local subutilizado. Não há um planejamento das ações culturais no município. Existe um Conselho de Cultura dentro do município que está atuante há alguns anos e que é um conselho que funciona e bem interessante. Existe um projeto, o Mix Cultural, que foi um projeto criado para levar para os bairros manifestações culturais locais. Porém, a maior falta de investimentos, há uma falta de investimentos tanto do poder público quanto do setor privado. Há uma falta de inventário do patrimônio histórico e cultural do município. Em relação ao arquivo público, é um arquivo público mais bem estruturado que eu já vi de todos os municípios que eu trabalhei. É muito bem estruturado, muito bem organizado. Até porque, assim, Tubarão tem uma história riquíssima, tem documentos, assim, que precisam ser restaurados. E você vê que, mesmo assim, no arquivo público, eles têm um problema muito grande com a infraestrutura. Então, assim, faltam materiais, faltam equipamentos para que eles promovam a conservação desses materiais, dos jornais antigos, computadores. E são coisas assim, são investimentos que não são muito. E você conseguiria preservar a memória do município. Então, é de extrema necessidade. Nós temos também o Museu Ferroviário, a Casa da Cidade. A Casa daCidade, que é um patrimônio histórico e cultural, que hoje trabalha com artesanato, mas não existem atividades culturais que se desenvolvem lá, exceto no Natal. Então, é um local que é subutilizado, poderíamos estar utilizando melhor. A falta de continuidade das ações culturais no município, nem o coral municipal, a orquestra. Então, assim, várias atividades culturais que começam a ser desenvolvidas e param no meio do caminho. Elas precisam ter uma continuidade dessas ações. O grupo de teatro, que faltou investimento e a ampliação desses programas. E todos esses programas que são desenvolvidos, tanto no esporte, no lazer, quanto na cultura, se eles forem integrados com a educação, é uma forma de se começar a desenvolver a educação integral dentro do município. Então você tem assim, em um determinado horário as crianças estão na escola, no outro elas estão desenvolvendo atividades relacionadas à cultura, ao esporte, ao lazer. Então assim, trabalhando integradamente, principalmente com assistência social, porque o primeiro foco seriam essas pessoas de vulnerabilidade social, você consegue prevenir problemas para o município. Em relação às áreas verdes e às ocupações, só em áreas verdes que a gente vai falar. As áreas verdes urbanas, elas são esses pequenos pontinhos verdes que vocês veem aqui, alguns pequenos, aqui, são bem pontinhos. E daí, isso mostra o quê? Isso mostra a falta de... Quando a gente faz um loteamento, 35% do loteamento é área pública. Desses 35%, 15% é área institucional do loteamento. E normalmente, o que acontece também em muitos municípios é que assim, o que é área institucional, o loteador vai lá e coloca aquilo que sobra no loteamento. Então assim, tem que dar quantos por cento de área? Ah, tem que dar, sei lá, 1000 metros de área, então eu pego o que sobrou
aqui desse loteamento, esse cantinho aqui que não deu para fazer um lote é área pública, esse cantinho aqui também é área pública, e isso é uma prática que assim, a secretaria tem que coibir. Por quê? Porque a área pública é a área que vai ser destinada ao uso institucional. Ou vai ser uma escola, ou vai ser um posto de saúde, ou vai ser algo da assistência social, ou vai ser um espaço de recreação de acesso público. Então ele não pode ser o que sobra, ele tem que ser uma área que seja adequada. Por quê? Porque senão para o município também fica inviável. O que é que ele vai fazer num lote de 100 metros quadrados? Plantar mato. Horta comunitária. Em alguns lugares, mas 100 metros quadrados é pequeno. Então isso é algo que precisa ser feito. Claro que assim, a gente tem que ver que Tubarão, ele já é um município que vem, certo, de muitas décadas fazendo essas práticas. Então assim, o que a gente precisa agora é começar a mudar isso. Aqui nós temos, nesse mapinha, as áreas públicas disponíveis e as áreas públicas em uso. São áreas públicas, não são áreas verdes. Então são áreas destinadas ao uso institucional, que também são poucas. Né? Essas em amarelinho, esses pontinhos amarelinhos que vocês podem ver, são as que estão em uso, e essas em vermelhinho são as que estão disponíveis. Mas o que a gente pode ver é que assim, não existem muitas áreas públicas disponíveis em Tubarão. Existem pouquíssimas. E elas estão também concentradas nessa região central. Nos bairros periféricos existem poucas. Existem algumas, mas não muitas. Fora do centro, só o cemitério. E elas são muito pequenas. Oi? Fora do centro, só o cemitério. O maior E daí, esse daqui é as áreas públicas, quer dizer, são as ocupações irregulares em áreas públicas. Não dá para ver exatamente aqui, mas são vários pontinhos espalhados na cidade inteira. Então assim, a gente tem pontinhos aqui nessa região, pontinhos aqui nessa região, pontinhos nessa região. E pelo que a gente pôde levantar junto ao cadastro, o que acontece? São pontuais. Existem assim alguns assentamentos que são maiores, mas a maioria deles eles têm 100 metros quadrados, sabe? São áreas de 200 metros quadrados que foram ocupadas, 150, 300, 400. Então assim, são pequenas áreazinhas assim, que eram áreas públicas e que foram ocupadas irregularmente. Você aqui dá uma solução. Pode perguntar. Era isso que eu ia tocar. De respeito à área verde, quanto maior a área verde, existe uma invasão desta área, porque o poder público também não fiscaliza. Precisa dar uso, né? Tudo que é parado para o gente. O problema é esse. Precisa dar uso. Esse é um problema das áreas grandes, áreas verdes, muito grande, há uma grande possibilidade de ser invadido. Mas o que a gente tem que ver é que assim, áreas verdes que são maiores, o poder público tem uma possibilidade maior de dar um uso para aquilo. Mas que E assim, faça uso daquilo. e que faça uso daquilo efetivamente. E tem que ver assim, uma área de 1000 metros quadrados. É muito mais fácil da gente fiscalizar se essa área está sendo ocupada do que um lote de 300 metros quadrados. Por quê? Porque esse lote, você confunde esse lote com um outro lote, aquele lote está sendo ocupado e para que uma área pública de 1000 metros quadrados ela seja ocupada, ela não consegue ser ocupada em 3 dias. É muito mais fácil da gente estar fiscalizando. E assim, a questão da fiscalização é algo importantíssimo. E não só, quando a gente fala de fiscalização, o poder público ele tem que fiscalizar. Só que também tem que ser determinado, tem que ser colocado assim um setor de ouvidoria dentro do poder público, para que o poder público ele possa também fiscalizar mediante as denúncias, de forma com que todos os cidadãos, certo? Eles possam, né, trabalhar como olheiros, porque assim, claro que não adianta. Quantos fiscais tem na prefeitura hoje? Bom, aí é vários. Se depender, não, professor, você é pouco. Mas vamos
Só não